Bom, pessoal, vamos lá. Esse vídeo aqui vai ser bem curtinho, tá? Porque eu vou trabalhar com uma hipótese que foi levantada sobre o bezerro de ouro pelo Paulo, lá do grupo. O Paulo é um seguidor meu já de muitos anos. Que a hipótese dele eu achei mais coerente. Então eu queria dar uma analisada nesse termo. Primeiro deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O bezerro de ouro lá em Êxodo, quando Moisés vai lá no monte e Arão pega e faz um bezerro de ouro, nós já abordamos aqui nesse canal que isso seria improvável de se fazer no deserto. Porque você não ia ter metal bastante de ouro, você não ia ter um forno, você não ia ter uma forma, você não ia ter água para refrigeração. Então seria muito impossível ou improvável os hebreus fazerem um bezerro de ouro no meio do deserto. Aí o Paulo Marx levantou essa hipótese de que talvez eles não tivessem feito um bezerro fundido, mas eles tivessem pegado pedaços de ouro e tivessem feito um bezerro de barro, por exemplo, e tivessem colocado essas placas de ouro no bezerro, que é uma hipótese inclusive bem coerente, mais coerente do que aqueles que querem fazer marabalismos para dizer que era possível fundir ouro no deserto. Então eu vou ler para vocês aqui o versículo e vocês vão entender por que dessa hipótese e a gente vai analisar junto. É até bom que é final do mês mesmo, eu tenho que fazer mais vídeo por causa do algoritmo do YouTube. Então quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Já vai estar ajudando, ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Aqui diz assim: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, e de vossos filhos, e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Ou seja, basicamente brincos, né? Brincos e adornos. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou com ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então esse é o texto. Primeiro eu fui pesquisar o que é buril. Buril é uma ferramenta de aço com ponta cortante em V. Nas gravações de metal ou madeira para abrir traços finos. É tipo um abridor. Ó, o buril é esse daqui, ó. Então são ferramentas de metal que você usa para abrir, como se fosse um abridor, para fazer traços, né, em algum objeto, alguma peça. Isso aqui são buril. Então, por ter no texto a palavra buril, surgiu essa hipótese. Não, será que talvez eles não pegaram placas de ouro e colocaram sobre uma forma? Tipo, fizeram um bezerro de barro e colocaram placas de ouro em volta? É uma boa hipótese. Mas só que nessa hipótese, o bezerro ele não teria sido fundido, mas moldado sobre algum tipo de forma, tá? Mas só que no texto também tem a palavra fundição, que nem nós vimos aqui, eu deixei amarelinho, ó, bezerro de fundição. O termo ali em hebraico é masekar, que é uma libação, um metal fundido ou imagem. Eu fui pesquisar também o que é libação, tá? Para quem não sabe, libação é justamente o ato que consiste na aspersão de um líquido em uma tensão em intenção de uma divindade, segundo o dicionário. Ou seja, é um líquido aspergido. É você aspergir algo líquido numa forma, numa estátua, em alguém, enfim. Isso que é aspergir. Então esse termo masecar, ele expressa essa ideia. É um metal fundido, um metal líquido. Então não seria bem uma coisa moldada. É a mesma palavra que aparece, por exemplo, aqui em Êxodo 34. Não te farás deuses de fundição. Então é um deus que seria feito através de um processo de fundição, onde você derrete o metal e despeja sobre alguma coisa. Ela também aparece aqui, ó, que tem um paralelo em Deuteronômio. E olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinheis feito um bezerro de fundição. É o mesmo termo, masecar. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. E, para finalizar, essa palavra também aparece aqui no altar de Mica, em Juízes. E aqui é curioso que em Juízes traz os dois termos. Vamos analisar aqui, ó. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Então note que aqui tem os dois termos, a imagem de escultura e imagem de fundição. De sorte que agora to tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives. Eu até vi o termozinho aqui, ó, é tisrak, uma coisa assim, tissarak, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição, que ficaram em casa de Mica. Então aqui realmente tem o ourives, é quem trabalha com ouro, com metais, e aqui em Juízes eles usam os dois termos, que o ourives poderia fazer tanto uma imagem de escultura quanto uma de fundição. E qual é a diferença? A diferença é aqui, ó. Uma imagem de escultura é quando você esculpe um objeto com uma pedra, como uma pedra, por exemplo, até dar forma de imagem. Por exemplo, esse aqui é o Davi de Michelangelo. Ele pegou uma pedra bruta, ele foi esculpindo até formar a imagem de Davi. Isso é uma imagem de escultura.
onde você esculpe uma pedra, uma madeira, alguma coisa, até você dar a forma que você quer. Já a imagem de fundição é diferente, é quando você derrete algum tipo de metal e despeja sobre uma forma, que nem, por exemplo, isso aqui é um busto de um general, e aqui é de bronze. Então alguém derreteu o bronze, pegou uma forma, pegou o bronze derretido em forma líquida e deu essa forma aqui ao general. Então ela não foi esculpida, isso aqui é feito com metal derretido. Então isso é esculpido e isso é derretido. Isso é escultura e isso é fundição. Então o buril ele pode ser usado para as duas funções, tanto para você só fazer linhas, traços de algum objeto, como por exemplo o ouro, como ele pode ser usado também, tanto numa escultura, uma imagem de escultura, quanto numa imagem de fundição. Mas por ter a palavra fundição mais de uma vez ali no texto, inclusive no paralelo em Deuteronômio, então o mais provável é que o texto esteja falando de uma imagem fundida assim. Então alguém pegou o ouro, derreteu, né, no caso Arão, pegou aqueles brincos, joias, derreteu e fez um bezerro de ouro fundido e não esculpido. Tá bom? Então tá aí, pessoal, vocês analisem aí, tirem suas conclusões, qual é a opinião de vocês, tá bom? Para mim o texto está dizendo realmente de um bezerro de ouro fundido, o que seria muito improvável de se fazer num deserto. Mas tirem aí suas conclusões, tá bom? Quem puder dar um like no vídeo, obrigado por ter assistido, paz a todos.